agradecer a todo mundo. Estamos aqui começando um bate-papo com o Rodolfo Davan. Hoje com um parceirão meu aqui, Dr. Lucas. Depois ele vai se apresentar, lógico. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando. Quero agradecer também a todo mundo que está participando da nossa quarentena solidária. Graças a Deus, estamos ajudando muita família que está necessitando, porque o pessoal está trocando a máscara por um alimento. E nós estamos montando cestas básicas e entregando para o pessoal. Quero agradecer mesmo todo mundo que está participando. Obrigadão pelo apoio mesmo. E hoje nós trouxemos aqui o Dr. Lucas. E eu queria que ele falasse um pouquinho dele e falasse a profissão dele, que o pessoal ainda até agora não sabe a profissão dele. E posso dar início agora, Rodolfão? Pode falar? Pode, pode. Então, queria desejar boa noite para o pessoal aí que está acompanhando essa live. Agradecer o convite do Rodolfo, dizer que eu estou muito feliz e muito contente por estar participando dessa live de hoje. Feriadão, o povo deve estar em casa, então vamos aproveitar para assistir a live que vai ser bem interessante, né? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Lucas Sampaio Rodrigues, eu sou cirurgião dentista e especialista em endodontia. Endodontia é o famoso canal, né? Que o pessoal tem aí tanto temor quando escuta falar de canal. Eu sou especialista nessa área. Eu sou de Taubaté mesmo, sou formado aqui pelo Unital. Fiz pós-graduação em São Paulo, me formei em 2013 na graduação e logo em seguida eu já ingressei na especialização, que é uma área que eu sempre gostei, e estou atuando aí, vai fazer já 6, 7 anos que eu estou na área aí. E eu estou aberto a perguntas, se o pessoal tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa, em relação a canal, em relação a dente, em relação a como que está o atendimento nessa pandemia, qual que é a opinião, qual que é a minha opinião em relação a isso, eu estou aberto a pergunta, vai ser um bate-papo bem bacana. E eu queria fazer um parênteses, dizer que eu fiquei muito feliz de estar podendo participar dessa quarentena solidária, né? Bem no comecinho, o Rodolfo veio comentar comigo dessa quarentena solidária, eu fiz questão de participar porque eu acho que é importante. Eu acho que nesse momento que a gente está passando, a gente tem que parar um pouco de olhar só para dentro da nossa casa e ver que tem pessoas que às vezes não tem nem o que comer, às vezes tem pessoas que dependem desse auxílio que está vindo agora e usam às vezes o auxílio para pagar uma conta, para pagar um aluguel e não tem o que comer, não tem nem o que, né? Não tem nada, realmente, literalmente nada dentro de casa. Então, eu queria parabenizar o Rodolfo aí pela iniciativa, dizer que estamos juntos, o que precisar você pode contar comigo aí e vamos começar esse bate-papo que tem muito assunto bom para debater. Não, o Lucas é verdade, o Lucas participou desde o começo, e o Lucas é aquela pessoa que eu só falei com ele, falei, Lucas, estamos fazendo um assim, assim, assado, cara, ele viu no WhatsApp meu lá no status, já veio, já quis participar, agradeço também, entender o objetivo nosso, qual que é, né? E é que você falou, realmente, é verdade, eu recebo mensagem todo dia de gente que está precisando de cesta básica, que você falou, acaba recebendo R$ 600 e está lotado de dívida para pagar, e acaba pagando e acaba tirando de um lado para pagar do outro e acaba faltando para alimentação. Isso você falou verdade mesmo. E o Lucas sempre quis ajudar a gente, participou com a gente logo no começo, e sensacional mesmo o apoio do Lucas, não tem nem como agradecer, eu agradeceria o tempo todo, né, porque o cara é sensacional. Mas vamos agora na sua área, né, você é dentista, tratamento, adora fazer tratamento de canal, que vem aquela broca assim, faz aquele puta furacão no dentro da pessoa, né. Mas eu queria perguntar exatamente, você falou dessa pandemia, essa loucura, essa doideira, cara, que, cara, parou geral, né? E eu queria saber o que, no caso, a gente mudou tudo. A gente tem que estar usando máscara, tem que estar usando álcool em gel, lavando a mão com mais frequência. E até um negócio que é até engraçado, Lucas. Até o jeito de lavar de mão, a gente antigamente lavava a mão de um jeito já estava bom. Hoje em dia não. Falou, não, você tem que lavar a mão, o dorso, tudo tem uns detalhes que a gente não tinha esse vício. Pelo menos não a gente como civil. Agora, como pessoal, quando é médico, tem mais esse costume, né? E aí eu queria saber você, porque você concorda, você também está na área da saúde e tem contato com a pessoa que você não sabe se tem o vírus, se não tem. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho
Eu queria que você falasse um pouquinho como que mudou a sua vida depois que entrou essa pandemia e essa coisa horrorosa aí que tá aí. Cara, eu vou ser honesto para você, Rodolfo. No início foi bastante complicado, porque a gente tinha muita pouca informação sobre o vírus, muita pouca informação em relação a como ele agia no corpo, quais eram os sintomas, os sinais. Então foi uma coisa meio assim, ó, veio um vírus, o vírus, o pouco que a gente soube, a gente ficou meio refém de algumas informações. É, e na minha área especificamente, cara, muita coisa ficou mais regrada, digamos assim. Por exemplo, você citou bem, a gente atende paciente sem saber, às vezes ele não manifesta nenhum tipo de sinal ou sintoma e a pessoa pode estar com o vírus. Então é um pouco complicado nessa parte, porque o médico, por exemplo, você pega um exemplo, eu queria até fazer um parênteses aqui, mandar um abraço e uns parabéns a todos os médicos e enfermeiros que estão aí na linha de frente, são verdadeiros guerreiros, aqui fica meus parabéns a eles. Eles estão lidando com pacientes que já estão com caso confirmado. Então, assim, não digo que é mais tranquilo, mas assim, eles vão sabendo que a pessoa está com o coronavírus. Agora, a pessoa chega no seu consultório, a pessoa chega na sua clínica, você não sabe, ela não apresenta sintoma nenhum. Então, o cuidado tem que ser, eu acho que é mais que dobrado, porque qualquer gotícula, qualquer coisa que for você entrar em contato, você pode pegar. E o pior, você também não pode manifestar e pode passar para as pessoas que estão na sua casa, na sua família, amigos que você às vezes encontra na rua, mesmo usando máscara. Então, falar para você que o atendimento ficou bem mais selecionado. A gente está selecionando bem os atendimentos. A gente está escolhendo os atendimentos mais emergenciais, paciente que está com muita dor, paciente que teve alguma fratura, algum trauma. Então, cara, falar para você que essa pandemia veio para mudar totalmente a nossa visão, acho que de tudo, de empatia, de ser humano, de tudo, de tudo. E hoje teve um caso engraçado na clínica onde eu trabalho, que a gente estava realizando os atendimentos normalmente, na Noto Company de Pindamonhangaba, e aí entrou uma paciente, ela começou a notar movimentação na clínica e relatou que ela viu na internet que o face shield, que é aquela máscara que a gente põe na frente da máscara, é mais importante que a própria máscara. E ela veio tirar essa dúvida comigo. E eu falei para ela, olha, o importante, na verdade, não era nem sair de casa, né? Não era nem estar vindo em consulta se não fosse uma emergência. Mas o importante, Rodolfo, a verdade é essa. O importante é manter o distanciamento social, usar máscara, o álcool em gel, como você falou, é essencial lavar as mãos com água e sabão. Não dá, tá num lugar onde não tem água e sabão, não tem problema, vai no álcool em gel dentro da bolsa, dentro da mala, dá um jeito, passa um álcoolzinho lá, e assim que chegar num lugar que tem água e sabão, lave com água e sabão abundantemente. E, cara, em relação ao número de atendimentos, por exemplo, caiu bastante. Não caiu como eu imaginava que fosse cair, porque eu imaginei que realmente o pessoal ia ficar em casa, mas caiu consideravelmente. Hoje, por exemplo, lá em Pinda, eu atendi em média de 10 a 15 pacientes. Então, assim, não é um número que eu esperava numa época de pandemia, tá? E sendo feriado. Mas, assim, desses 10, 15, eu posso dizer para você que 2, 3 realmente era emergência. Então, eu acredito que a população ainda não se deu conta de o quanto perigoso esse vírus é. Porque eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Eu acredito que certas pessoas, alguma grande parte da população, só vai dar realmente valor ao vírus, dar atenção ao vírus quando perder alguém próximo. Porque, por enquanto, os casos estão longe, os casos não estão próximos da nossa família. Se você perguntar para a pessoa que teve caso na família, ela vai olhar dentro do seu olho e falar, meu, fique em casa. Isso é sério. Então, se eu puder passar um recado para as pessoas que estão vendo, eu acho que é o recado básico. Fique em casa, fica na sua casa, fica com a sua família, saia só se for realmente necessário. No meu caso, eu não posso, infelizmente, eu vou falar a verdade, eu não posso me dar o luxo, digamos assim, de ficar em casa, porque eu tenho pessoas para estar cuidando, dor de dente para estar cuidando,
Mas se você pode, fica em casa. Uma dica que eu dou pro pessoal que está assistindo a live, fica em casa, é uma coisa muito importante, tá? E aí tem mais alguma coisa que eu posso acrescentar aí, meu irmão? Não, você falou uma coisa, eu trabalho com van, né? Como o meu nome fala, Rodolfo da Van, né? E a Não, gente, eu também, eu mesmo mudei até o jeito, eu tenho que ter álcool em spray, álcool em gel, eu paro, faço um transporte do funcionário, eu paro a van, tem que passar álcool em gel, álcool no carro inteiro, na maçaneta, tem que ter álcool em gel que a pessoa, o cliente vai entrar para jogar na mão dele para ele passar antes de entrar no veículo. E eu acredito que você deve ter tido esses procedimentos que para vocês é muito mais perigoso do que o meu caso. Meu caso, eu transporto sempre os mesmos funcionários para a mesma empresa. Você não, você já sim. tem um giro maior, né? Então, e até para atender o paciente, a gente faz um questionário, a gente pergunta se ele teve algum tipo de sintoma nos 14 dias, né? Se teve febre, se teve contato com alguém que teve febre, teve tosse. A gente pergunta para o paciente se dentro de 14 dias passados da primeira consulta, se ele sentiu algum mal-estar, se ele sentiu falta de ar, se ele sentiu algum tipo de problema. Então, assim, são coisas que a gente não fazia antes, né? A consulta inicial do médico, do dentista, ele falava já na lata do dentista do médico. Agora não. Agora a gente pega por telefone e pergunta, pede para a secretária perguntar. É essencial ter termômetro, se possível, de testa, tá? Para aferir a temperatura. Se tiver com 37, 38 graus, manda o paciente embora, fala para ele procurar um médico. Então, assim, muitas pessoas podem considerar isso um pouco assim, exagero, mas não é. Não é. Teve tosse nos últimos, as pessoas que estão assistindo a live, teve tosse, teve febre, uma febre que não passa, uma tosse que está insistindo por mais de 14 dias ou dentro de 14 dias, procura o médico. Eu sei que nesse momento é muito difícil você ficar na dúvida. Nossa, mas eu estou com uma tossezinha, mas se eu sair, o vírus pode me pegar, mas se eu ficar em casa também pode ser o vírus. A febre vai e volta, você fica nessa dúvida. Então, primeira coisa que você tem que fazer é colocar na sua cabeça que teve febre, teve tosse e falta de ar. Eu acho que o primordial é a falta de ar. Teve falta de ar, não pensa duas vezes. Vai em busca de uma UPA, de um centro de atendimento médico, liga para o seu médico se for um médico particular, e vai atrás. Não fica esperando acontecer. Vai atrás. E no seu caso, como você falou, mesmo sendo pessoas da mesma rotatividade ali de funcionários, às vezes um funcionário teve contato com alguém que teve e não falou. Falar, putz, se eu falar, pode ser que dê um problema, pode ser que o Rodolfo não queira mais me levar na van, e às vezes acaba ocultando por medo. Então, assim, eu creio que todo mundo que está no trabalho hoje, independentemente se é médico, dentista, igual no seu caso, que é van, eu acho que todo mundo que está para a rua está exposto. Uns mais, outros menos, isso eu concordo. Mas eu acho que todo mundo está exposto. Eu acho que a gente está chegando numa época que, na minha opinião, a reabertura do comércio agora, não sei se foi uma boa ideia, porque a gente está pegando a época que está mais frio. E com mais frio, o vírus se propaga mais. Então, não sei se foi uma boa ideia reabrir o comércio agora. Mas aí vai entrar em termos de política, a gente não está aqui para conversar sobre política, mas é a opinião minha. Eu acho que foi errado abrir agora devido a esse momento do clima que a gente está vivendo. É um clima frio, é um clima onde as pessoas ficam mais aglomeradas, é um clima onde o número de contágio é maior. E reabrir, entendeu? Perto do Dia dos Namorados, foi uma jogada política, não foi? Fica a questão, né? Você falou, Lucas, só antes de continuar, tem o nosso amigo aqui, Denis, ele está aqui como cadeirante do Apocalipse. Ele perguntou uma pergunta que até é meio interessante. Quero agradecer, ele está participando com a gente. Ele mandou perguntar para o Lucas, o doutor Lucas, por que insiste em colocar flu na água com a desculpa que é para proteger os dentes da população, sendo que a maioria das populações de cidadãos não tem dente ou usam chapa, né? É com você. Você que é o cara daí, você que vai responder. Então, a pergunta dele foi em relação à colocação de flúor na água potável, é Na isso? água. Isso mesmo. Cara, vou ser honesto para você. O flúor, ele atua como uma proteção do dente, tá?
Tanto que muitas vezes, quando você vai no seu dentista e vai fazer uma limpeza, por exemplo, você faz a aplicação de flúor. E a questão dele é uma questão bem interessante, que aí eu não saberia entender o porquê da insistência de pôr flúor na água, e realmente a média da população não tem dente, ou usa prótese, ou usa implante, que não seria o ideal, né, para uma emissão tão alta de flúor. Aí seria mais uma questão higiênica, seria mais uma questão de saúde pública, tá? Falando de dentista, falando como dentista, o flúor atua como uma camada protetora remineralizante do dente, tá? Então, o flúor vai proteger o nosso dente de diversas bactérias, de cárie, por exemplo. Então, no âmbito de odontologia, o flúor atua como material protetor. Agora, em outros âmbitos, eu vou deixar, infelizmente, a pergunta do nosso amigo um pouco incompleta, porque daí é questão de saúde pública, eu não consigo entrar nesse assunto. Mas em relação à parte odontológica, eu posso te afirmar que a presença de flúor na água seria para essa finalidade de proteção da estrutura do dente, do esmalte da dentina. Até entendo. Se ele quiser pegar depois, faço até uma questão para não deixar ele tão na dúvida. Assim, se ele quiser pegar meu WhatsApp depois ou meu Instagram, eu vou procurar saber isso a fundo e eu respondo para ele depois. Tá? As perguntas que eu não tiver como responder completamente por falta de informação que não seja da área odontológica, eu faço questão que as pessoas me procurem depois, que eu vou tirar essa dúvida sim. Na verdade, eu vejo assim, Lucas, eu concordo com o que você falou, mas que a maioria não tem dente, usa prótese e tudo mais. Mas o que traz de negativo ter água ter flúor na água? Tem alguma coisa negativa? Falar para você, tudo em excesso faz mal. Até brincadeira, até a água, se você tomar demais, faz mal. Então, assim, você ingerir uma quantidade muito alta de flúor ou pegar uma água que tem uma alta concentração de flúor pode acarretar problemas, tanto como problema dentário quanto problema intestinal, tá? Pode dar azia, pode dar queimação, pode ter sérios problemas. Então, a quantidade é controlada. Quando tem uma quantidade acima da recomendada, aí pode dar problema. Então, eu acredito que mal não faz, porém, em excesso faz. Como tudo na vida. Exatamente. Esse negócio de flúor é até engraçado. Eu tenho 47 anos, né? E eu fui da época de fazer prezinho e a professora vinha com uma pastilhazinha de flúor para você pegar para você comer, porque não tinha na época flúor na água, né? Então eu não sei o dia, eu não sei dizer exatamente o dia, mas eu lembro que vinha com a pastilhazinha, punha pra gente lá, comia, mastigava, engolia, era flúor para os dentes. Então, o flúor na verdade, tudo, quando é bem administrado, faz bem para a saúde, né? E o flúor não é diferente. O flúor bem administrado, o flúor com a sua aplicação correta, é um grande aliado contra diversos problemas bucais, entendeu? Mas aquilo que eu volto a repetir, em excesso não é muito legal, não. Tanto que a maioria das pastas para criança são sem flúor. Porque a criança, quando é muito pequena, ela tem o hábito de engolir tudo que vai na boca. Isso aí é normal. É a fase que a gente chama de fase oral. Então, tudo ela vai pôr na boca. É uma fase que ela está conhecendo os objetos, conhecendo tudo através da boca. Então, e com a pasta não é diferente. Então, se você pega umas pastas hoje que tem, ou não tem flúor, ou tem muita baixa concentração de flúor, é mais para criança, porque a criança acaba engolindo e ingerindo. É claro que essas que tem baixo teor de flúor, se a criança engolir uma vez, não é que ela vai passar mal, ela tem que engolir muita pasta. Só que você não está controlando sempre, entendeu? E essas pastas, normalmente, não sei como que tá hoje, mas na minha época, as pastas vinham tudo com sabor. Sabor morango, sabor uva, tangue de morango, aquelas coisas tudo. E a criança engole. Não tem como você controlar uma criança de 1 ano e meio, falar para ela não engolir. Ela vai engolir a pasta. Então, hoje as pastas têm muito pouco flúor. A partir dos 5, 6 anos, já pode usar pasta com flúor, porque daí a criança tem um pouquinho mais de noção, que você vai falar para ela não engolir, ela não vai engolir.
Mas antes disso, você vê as pastas para criancinha mesmo, que você coloca até aquele dedalzinho para escovar a gengivinha da criança, tudo é tudo sem flúor. Ah, entendi. Ah, já que já eu estou nessa ideia eu quero fazer uma pergunta para você. Essa é pergunta minha. Eu vejo sempre esse negócio de Listerine, Cepacol, que é o mais antigo. Eu sou das antigas, tá? Desculpa falar, eu sou das antigas. Cepacol. Eu vejo o pessoal sempre falar, não, escova o dente, depois tem que fazer com Cepacol, o Listerine para tirar as cáries. Tem um com álcool, um sem álcool. Eu queria saber exatamente esse líquido que o pessoal acaba tomando. Então, vamos lá. Antigamente, a ideia de que ardeu, funcionou, batia como era certo. Ardeu a gengiva, funcionou. Só que hoje tem estudos que mostram, isso está comprovado cientificamente, tá? Que o álcool, na verdade, ele serve como um irritante para a gengiva. Então, aquela ardência que a gente sente, na verdade, está irritando a sua gengiva. Então, o ideal é Listerine, qualquer tipo de bochecho sem álcool. Porque o que vai fazer a ação não é o álcool. Se não fosse assim, você pegasse uma cerveja, um vinho e fizesse bochecho, o álcool ia agir da mesma forma. Então, não é o álcool que vai limpar o seu dente. O que vai limpar o seu dente são os componentes que tem no Listerine. E, com certeza, pessoal que está vendo a live, sem álcool sempre. Sempre, sempre. E o bochecho não substitui a escovação. Ele é um complemento para a escovação. É óbvio que, por exemplo, um exemplo assim bem taxativo. Você está em um lugar que você, fui pro trampo, esqueci minha escova de dente e tal, não tem como escovar, mas você comprou aqueles Listerine piquititico que você tem. Você pode fazer um bochecho, é claro, não é assim, então já que a escovação é que adianta, não, você pode fazer um bochecho para dar uma limpada, mas não é o certo, não é o ideal. O ideal é você andar com um kitzinho para escovar o dente, porque é a escovação, é o atrito da escovação, detalhe, mão leve, eu até brinco, é mão de pintor, é mão leve, porque a força na escovação também causa prejuízo para a gengiva. Então, o que vai tirar a sujeira, o que vai tirar aquela sensação de dente estar meio áspero, é a pasta na leveza da escovação e pós o bochecho e fio dental. Tá? Fio dental não é para ser esquecido. Muitas pessoas acham que fio dental é para andar na bolsa ou no carro, e não é. Fio dental é para passar no dente. Então, são essas três coisas, tá, Rodolfo? Escovação, que é o principal, tá? Aí, independentemente da pasta, tá? Tem gente que gosta da marca da Colgate, tem gente que gosta da marca da Oral-B, tem gente... E aí, então, isso eu não vou fazer merchan para ninguém. Pasta, escova bem, movimentos repetitivos, tá? Só para você ter noção, uma escovação completa dura, em média, 5 a 7 minutos. Então, não é aquela escovação correndo, faz bochecho, cuspiu e vai embora. Não. É local, passa para frente, passa para cá, passa para baixo, e assim sucessivamente. Então, a escovação, ela é lenta. É um processo lento. Então, não adianta você entrar para trabalhar 8 da manhã e acordar 10 para as 8 para escovar o dente em 1 minuto. São 5. 5 minutos escovando o dente. Então, após a escovação, bochecho, 1 minuto a 30 segundos, dependendo do bochecho que você for comprar, o que você for usar. E depois do bochecho feito, não usar água para limpar a boca. Muitas vezes a pessoa compra com álcool, e aí para tirar aquela ardência que fica depois, que às vezes a pessoa usa demais e fica ardendo muito, ela passa água para dar uma amenizada. Não adiantou de nada, tirou todo o componente que limpa o dente. Então, regra número 1, escova cerda macia. Nunca usar cerda dura, porque é aquilo que eu falei, o que tira a sujeira não é a força da escova,
São as cerdas macias, mão de pintor e o tempo. É a repetição. Repetição. Usou a escova. Gospe, bochecho, fez bochecho, fio dental. Porque tem lugar que a escova não chega, tem lugar que o bochecho não tira, especialmente nos fundos, aqueles que muitas pessoas, vou falar o termo popular, as panelas no fundo, que são os molares, que é onde mais dá problema. Fio dental ali, ó, mesma coisa. Dente por dente, espaço por espaço. Então, para quem tem ansiedade, como o meu caso, essa é uma baita terapia, cara. Você fica ali de 5 a 7 minutos cuidando da sua boca. E assim, brincadeiras à parte, só para dar uma descontraída, mas é sério. É de 5 a 7 minutos, porque depois, lá na frente, um dente que você podia manter o resto da sua vida, você vai ter que pôr um implante. O que você vai gastar em um kit de escovação não passa de 30, 40 reais. Você vai pôr um implante de 2, 3 mil reais. Então, assim, vale a pena cuidar agora. É trabalhoso? Não vou falar que não é. É difícil. Você acordar, ficar lá 5 minutos, 7 minutos, às vezes está atrasado. Mas pensa, são 5 minutos que pode salvar a sua vida inteira de uma doença, porque tem doenças que podem sim, se quiser, posso até falar isso mais para frente, doenças que dão início na boca e pode passar para o coração, pode passar para outras partes do corpo. Um exemplo, acho que a mais famosa que todo mundo conhece é a endocardite bacteriana. É uma doença que inicia na boca e a bactéria da boca vai para a artéria do coração. Pode acontecer? Pode. Então, assim, pensa no dente. Não pensa nos 5 minutos que você vai economizar no semáforo, nos 5 minutos que você vai chegar primeiro na vaga do que seu amigo. Pensa na sua saúde. Porque 5 minutos pode não parecer muito para certas pessoas. Mas é um tempo muito precioso para quem quer cuidar da boca e ter uma saúde bucal em dia. Não, sensacional. As dicas importantes aí, pessoal. Isso aí é legal. Porque o que você falou é verdade. O pessoal rapidinho escova e o dente só vai lembrar quando tá doendo. Quando tá doendo que você vai lembrar do dente ou do dentista. Senão você dá aquela escovadinha rápida e esquece. Uma coisa que você falou do álcool, que é até engraçado. A Listerine mesmo, a propaganda sempre foi o quê? O cara tomava e dava aquela explosão, que era o álcool. A explosão, exatamente. E agora eu vou, realmente, não dói. Aí eu vou, como eu sou das antigas, eu vou voltar bem antigamente, o metiolato. Você ralava a perna, a mãe vinha com o metiolato, soprava porque estava ardendo. E era só álcool, né? Então. Exatamente. Mas isso, Rodolfo, são coisas que, com o passar do tempo, eu acho que um grande aliado na nossa área é a ciência. A ciência vai... eu acho que tudo na nossa área tem que ser baseado na ciência. Eu, por exemplo, nunca vou passar um medicamento ou alguma coisa para o meu paciente se eu não tiver baseamento científico. Isso eu nunca. Um outro exemplo que eu vou dar agora, que eu acho que é o que mais está pegando o pessoal aí, que eu vejo, isso me dá calafrio quando eu vejo, é aquelas pastas com carvão ativo, que prometem clarear o dente. Olha, aí você vê celebridade lá escovando o dente. Gente, tudo mentira. Tudo mentira. As escovas com carvão ativado, o que elas fazem é tirar partículas mais grossas, mais espessas do seu dente. Por isso, a sensação que o dente está claro. Um exemplo que eu vou dar. Eu sou apaixonado por vinho. Vou tomar um vinho. Se eu tomar vinho 1, 2, 3 dias, o dente vai ficando uma tonalidade mais escura devido à pigmentação do vinho. Essas pastas abrasivas, essas pastas só servem para causar abrasão. Abrasão é desgaste, né? Vai tirar o grosso. Então, você está tomando vinho, estou dando um exemplo. Você tomou vinho 1 mês, tomando vinho. Todo final de semana tomando vinho durante 1 mês. Vai chegar um certo tempo, você vai falar assim, tá meio amarelado, meu dente tá meio escuro. Se você pegar essa pasta e escovar, você vai achar que o negócio é milagroso, vai dar uma clareada, porque o grosso vai sair. Só que, meu amigo, passou 1 ou 2 dias, vai voltar tudo de novo.
Então, uma coisa que eu falo, essas pastas de carvão ativo, elas não ajudam a clarear. Elas podem, futuramente, quando você fizer um clareamento de consultório ou caseiro, e aqui não é só porque eu sou dentista que eu estou defendendo isso, é porque, igual eu falei, eu tenho baseamento científico para falar o que eu estou falando. Depois que você fizer o clareamento a laser, ou no consultório, ou na sua casa, se você quiser usar essa pasta para prolongar o efeito do clareamento, ok, isso já foi comprovado que sim, tá? Agora, você querer substituir o clareamento feito pelo seu profissional da saúde dentista com o clareamento da pasta, impossível. Isso não existe. Isso não existe. E quem quiser tirar mais dúvidas, o Rodolfo, depois eu autorizo deixar meu Instagram, meu WhatsApp, eu mostro, tanto com artigo científico, que isso não existe. Essas pastas não clareiam, elas desgastam, tá? Então você vê essas pastas, inclusive essas pastas mesmo da própria Colgate, Luminous White, não clareia. Ela não clareia, ela só é mais abrasiva. Ela vai desgastar mais seu dente. Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida em relação, nossa, mas eu vi, um exemplo, que um ator usou e clareou. Meu amigo, primeiro, ele está ganhando milhões para fazer uma propaganda dessa. Segundo, ele tem que vender esse produto. Ele tem que vender, porque como eu falei anteriormente, ele foi pago para fazer essa propaganda. Entendeu? Então não confie em tudo que você vê na internet, não confie em tudo que você vê na televisão. Tem dúvida? Procure o seu cirurgião dentista. Tá com alguma dúvida? Porra, eu vi na internet que, sei lá, muito tempo atrás falava que água com bicarbonato, por exemplo. Tá com dúvida? Pergunta pro seu dentista. As pessoas perguntam pro médico, por que não pergunta pro dentista? As pessoas, quando têm dúvida de saúde, doutor, eu li que tomar uma taça de vinho todo dia faz bem. Por que não pergunta pro dentista se essa pasta faz bem? Então procura o seu dentista, entendeu? Então procura o seu cirurgião dentista, procura o seu profissional para tirar essa dúvida. Porque isso é uma coisa que eu tenho certeza. Em relação ao carvão ativo, as pastas com carvão ativado, eu tenho certeza, e eu posso estar errado, mas dentro de mim eu sei que eu estou certo. Não vai ter um profissional da saúde em sã consciência que vai falar que pode usar para clarear o dente, que funciona. Isso eu acho que é um senso comum na área odontológica que isso não funciona, que clareamento de dente só com o seu profissional de odontologia, tá? Então, eu estava lembrando isso agora porque eu tenho muitos seguidores em relação a dentista. Então, muitas pessoas me procuram, não me conhecem, mas vê um post que eu fiz, vê uma propaganda que eu fiz de um canal que eu fiz, e eu também tenho muitas pessoas que divulgam, conhecidas minhas, que divulgam essa pasta, entendeu? Então, assim, eu fico vendo e dá aquela coceirinha de falar, nossa, eu vou cutucar, eu vou... Só que aí eu prefiro ficar na minha e deixar a pessoa vir tirar dúvida comigo. Isso é uma coisa que eu não faço, eu não vou até a pessoa debater, entendeu? Porque às vezes a pessoa acredita naquilo e não tem nada que eu faça que vai fazer ela desacreditar. Mas a minha opinião é isso, não funciona. Passa com carvão ativado, não funciona. Gente, não funciona. Eu tenho certeza que eu vou arrumar muita briga depois dessa, eu vou arrumar uma confusãozinha pra minha cabeça. Você falou, pô, é um negócio que realmente a gente vê a propaganda, você vai lá no mercado comprar as pastas, você vê umas pastas, principalmente da marca Colgate, você vê umas lá, o branco, deixa mais branco, sei o que tem, e até é engraçado, quando lança a pasta no mercado, lança de um tamanho. Aí, depois que você vai vendo eles, diminui para 60 gramas. Eu falei, nossa, mas já vai ser nada, tá ligado? Mas antes de continuar, Lucão, deixa eu falar para você, ó. Tem o Dimas aqui, ele tá parceirão, quero agradecer o Dimas que tá participando aqui da live nossa. E ele mandou uma pergunta. Vamos lá, vamos aproveitar o encaixe. A maioria da população usa palito de dente, realmente. Palito de dente para tirar aquela sujeira, para limpar o dente. Sendo que a embalagem não tem nada escrito que se o palito de dente limpa os dentes, se vai estragar o dente. Porque eu já vi gente, fala sério, eu vi gente com o palito de dente mordendo assim. Ele até encaixa no dente de cima e de baixo, e você vê ele apertando assim, sabe? Você é a pessoa certa para responder isso aí. Tá.
Qual que é o nome dele, por gentileza? É Dimas? Dimas, isso. Dimas, primeiramente agradecer por estar acompanhando aí a nossa live. Vamos lá, o Palito, ele é tão inimigo quanto o carvão, tá? Porque é o seguinte, não sei se isso vende em farmácia, mas eu vou procurar saber. Tem as escovas interdentais, tá? Eu acredito que em farmácia venda, tá? Não tenho certeza, vou procurar saber mais a fundo isso para não estar falando besteira. Mas as escovas interdentais, elas funcionam exatamente para isso. Algum pedaço de carne, alguma coisa está entre um dente e outro, está incomodando, as escovas interdentais, elas são bem fininhas, assim, ó, e é da finura de um pouquinho, até mais fina que o palito, para você conseguir manusear elas. E as cerdas dela é como se fossem cerdas das escovas de dente. Ela só é um pouquinho mais dura para conseguir fazer esse atrito de tirar o alimento entre um dente e outro. Mas o palito, e isso é uma coisa que o Dimas falou que é verdade, deveria ter nas embalagens que não é para uso odontológico, né? Porque isso é uma coisa que é meio cultural do brasileiro, de você ter o palitinho na boca, principalmente as pessoas que são do interior, elas ficam mordendo o palitinho. O meu avô antigamente ficava, o meu pai antigamente ficava. Então, assim, são coisas que, volto a dizer, que a ciência vem provando que não adianta. Só que nesse caso especificamente, não tem nenhum estudo. Eu acredito que não tem nenhum estudo que fala de palito de dente. Tanto que o nome fala palito de dente, mas não é pro dente. Olha pra você ver a coincidência. O palito é pra você espetar uma azeitona, pra você comer alguma coisa. Agora, o palito, ele é feito para alimentar, não para machucar dente. Porque eu tenho certeza que muitas das vezes, qual que é o perigo grande? Você tá lá cutucando o dente com o palito, aí você, em vez de tirar o alimento, você quebra a ponta do palito lá dentro. Pode acontecer. Você machuca a sua gengiva, porque as escovas interdentais, elas não têm ponta. A ponta dela é cega. Então não machuca em contato com a gengiva. É claro, se você ficar forçando, vai machucar. Mas agora o palito não, o palito tem ponta. Então muitas vezes você acaba machucando a sua gengiva e no final das contas não tira o alimento que está lá dentro. Então, o Dimas, mais uma vez, agradecer aí a participação dele e espero que tenha tirado essa dúvida dele. O palito não é usado, não serve para isso, tá? E com certeza eu vou ver isso aí, se existe algum estudo de por que não tem um recado de que palito não é prudente. Vou atrás disso aí também. Depois, se você puder, Rodolfão, anotar as dúvidas. E aí, depois, se você quiser mais para frente, faz uma outra live só para tirar as dúvidas que o pessoal teve nessa live de hoje. Não, perfeito, vai ficar tranquilo. E é que você falou, é real mesmo, é igual o cigarro, né? Cigarro tá escrito tudo o que causa atrás, exatamente, né? E o palito de dente é palito de dente, mas não tem nada falando o que vai acontecer com o dente. Bem lembrado, o cigarro é um exemplo. Você compra o cigarro e quando você olha atrás do cigarro, tem lá o cara todo necrosado, o pulmão do cara todo comprometido pelo cigarro, e tem gente que fuma. Não tenho nada contra, isso é uma outra coisa, apesar de ser dentista, cigarro também é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Mas mesmo assim a pessoa compra, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei, é um pouco cultural isso, né? De você ter mesmo aviso, a pessoa que gosta, gosta. Então, assim, é da consciência dela. É igual o palito. O palito, por mais que não tenha aviso, você tem ciência que não é para usar no dente. Entendeu? Você pode não ter o embasamento científico, mas você sabe que aquilo lá, para um dente, que a ponta machuca. Mas eu acho, sim, que deveria ter aviso, para deixar bem claro. Eu acho que deveria, sim, ter nas caixinhas uso alimentar, ou não é para uso odontológico, alguma coisa assim. Porque a informação, às vezes, não chega para todo mundo. Não é todo mundo que, infelizmente, nesse país que a gente vive, não são todos que têm acesso a uma internet, não são todos que têm acesso às informações, então não tem como culpar a pessoa, tipo, pô, você não sabe? Entendeu? Infelizmente, eu queria morar em um país onde todo mundo tivesse acesso à internet, tivesse acesso à saúde pública, que os hospitais públicos fossem
de ótima qualidade, mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Não, Lucas, é verdade. Antes de continuar, quero agradecer a Silvana Fátima, boa noite. Ela mandou boa noite para todo mundo. O o Dimas mandou outra pergunta, hein? Ele quer saber Aí sim, vamos lá. o que é cárie oculta. Boa pergunta. Não sei o que é isso, não. Ó, uma boa pergunta. Vamos lá. A cárie oculta, o próprio nome já fala, cárie oculta. A cárie, normalmente, quando você bate o olho, você fala, nossa, o que é esse ponto preto aqui? E você já sabe que é uma cárie. Agora, o problema é quando a cárie, ela se forma, por exemplo, tem 2 dentes aqui, ó. Vamos imaginar. A cárie, ela entra pela lateral desse dente aqui, e aí você não consegue ver. Você não consegue ver. Quando a cárie está na parte aqui de cima do dente, que é a oclusal que a gente chama, ok, você vê um ponto preto. Só que quando ela está entre 2 dentes, que são chamadas também as cáries proximais, você não consegue enxergar. E muitas das vezes você confunde essa cárie com tecido dentinário mesmo. Porque é o seguinte, nosso dente, frente a uma agressão, ele tem 2 camadas, na verdade. É esmalte e dentina. Quando a cárie atinge essa parte da dentina, a dentina ela tenta se defender. E muitas das vezes, quando você abre o dente e vê um tecido um pouquinho mais escuro, você pode achar que aquilo é cárie, mas muitas das vezes não é. Aquilo lá chama-se dentina reacionária. Então, o que o cirurgião dentista tem que fazer? Pegar um instrumento que a gente chama de cureta e curetar aquilo. Se o tecido for mole, uma coisa que saia fácil, como você passar uma faca na manteiga, assim, ó, e sair, é cárie. Pode passar a broca lá, que é cárie. Se você passar a cureta e é uma coisa mais consistente, uma dura e não sai, aquilo é dentina reacionária, aquilo é o dente que se defendeu, tá? Então, a cárie oculta seria isso, tá? Espero ter tirado essa dúvida aí do nosso amigo Dimas. E pode mandar mais aí, que eu tô gostando de ver o pessoal aí participando. Já que você tá falando, velho, já que você tá falando, tá pedindo, o pessoal tá vindo, tá ligado? Quero agradecer a Michelle também, tá participando com a gente aqui, e mandou uma pergunta pro Lucas também, cara. Lucas, qual a frequência que você sugere ir ao dentista para a prevenção de patologias futuras? Essa pergunta foi boa. Então, particularmente, doutor Lucas, gosto de fazer uma avaliação do paciente de 6 em 6 meses, tá? Porém, se é um paciente que apresenta um histórico de doença em relação à boca, por exemplo, é um paciente que tem periodontite na família, é um paciente que tem algum tipo de bruxismo, é um paciente que já vem decorrente de problemas que não é, assim, não está dentro da normalidade, que a gente fala o seguinte, o paciente vai, não tem cárie, não tem nada. Porra, volta daqui a 6 meses, pra gente ver, fazer uma limpezinha, fazer aquela coisa de manutenção. Agora, pega um paciente que na primeira consulta apresenta cárie, apresenta gengivite, periodontite, sangramento gengival, algum tipo de anormalidade, aí eu peço para vir de 3 em 3. Porque é o seguinte, eu não vou conseguir mudar o hábito do paciente em uma consulta. Então, eu tenho que colocar no papel. Eu tenho um paciente que tem hábitos de higiene bucal 10. Eu não preciso ver ele num espaço curto. A não ser que tenha um acidente ou alguma coisa que seja que fuja do comum. Tive um acidente, bati a boca na piscina, levei um soco na cara. Aí o espaço é menor. Mas aquele paciente que tem já um hábito que eu falei lá atrás, escova o dente, 5 minutos, e bochecha, não tem por que eu ver ele em menos 6 meses. Agora, você vê um paciente que, por diversos motivos, não tem uma higienização bucal boa ou adequada, eu diminuo esse tempo para eu ensinar o paciente, e aí quando eu vou vendo que ele tá pegando a mão ali, que eu brinco, que é igual o carrinho velho, que o carrinho tá indo, aí eu vou aumentando os espaços entre as consultas. Então, por exemplo, digamos que você, Rodolfo, você é meu paciente, e eu vejo que, o Rodolfo, ele manda bem, ele escova o dente bacana, não tem nenhuma cárie e tal. Rodolfão, daqui a 6 meses a gente se vê. A não ser que nesse tempo você queira fazer um clareamento, você queira fazer alguma coisa estética.
Mas vamos dizer que eu olho assim, pô, o Rodolfo, ele tá com uma cárie aqui, ele tem tártaro, é um paciente que eu tô vendo que não é muito cooperativo em relação à higiene bucal dele. O Rodolfão, daqui a 3 meses você volta. Aí eu vejo que você melhorou, eu vejo que aquela quantidade de tártaro tá menor, eu vejo que a sua gengiva já não sangra, porque gengiva saudável não sangra, tá? Isso é outra coisa que eu queria deixar bem claro. Gengiva saudável não sangra. Se eu começar a ver que você tá pegando a mão ali e falar, nossa, Rodolfo agora, Rodolfão, daqui a 4 meses. Aí você volta. Aí eu vou aumentando até dar os 6 meses a 1 ano. Entendeu? Mas assim, a relação de dentista e paciente, eu brinco com meus pacientes que todos são casados comigo. Todos, todos, todos. Porque a gente, por mais que a gente peça para o paciente ficar 6 meses sem vir, um não aguenta. Eu queria fazer um clareamento. Passa aqui, vamos fazer uma limpeza. Então, assim, o paciente, você tem que casar com ele. Tem que tratar como se fosse alguém da sua família. Eu trato todos como se fosse um irmão, um pai, uma esposa, uma mãe. Por quê? Porque ali tá a mãe de alguém. Ali tá a esposa de alguém. Tá o irmão de alguém. Então, eu tento fazer o meu melhor. Eu não vou prometer ao paciente que eu vou fazer a boca dele ficar maravilhosa num espaço de tempo que eu sei que eu não vou conseguir. Porque ali, Rodolfo, é 50% de cada um. Se eu fizer os meus 50% e o paciente não fizer o dele, não adianta nada. Se o paciente fizer e o profissional da saúde não tiver tão empenhado, não adianta. Então, é uma relação ali, ó, de cooperativismo. Tem que estar os dois juntos. Então, tirando a dúvida de quem? Me desculpa, Michele? Michele. Tirando a dúvida da Michele, eu padronizo 6 meses se o paciente tiver a saúde bucal, a higiene bucal, ok. Se for paciente que apresenta algum tipo de anormalidade, eu reduzo esse tempo de 3 em 3 meses. No meu caso, por exemplo, eu faço canal. Eu tento atender o paciente no máximo em 2, 3 consultas, tá? Para fazer um tratamento de canal. E aí eu peço para o paciente retornar dentro também de 3 a 4 meses para fazer controle radiográfico. Por exemplo, o paciente tem uma lesão, sofreu um trauma, bateu a boca, tem que fazer tratamento de canal, aí eu vou acompanhando. Depois que eu ver que o paciente, ok, o tratamento foi tudo certo, a lesão não tem mais lesão, aí eu dispenso o paciente, ele volta comigo, se ele tiver outro procedimento para fazer. Mas isso é uma coisa muito, vai de dentista para dentista, tá, Rodolfo? Mas o básico, digamos assim, o padrão é 6 meses, tá? É o padrão de 6 meses a 1 ano no máximo. Mais que isso, não adianta fugir muito do dentista, não. Não, sensacional. Não, eu vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta que eu acho é uma coisa que eu acho eu queria que é engraçado. A gente nasce sem dente. Nasce o dente de leite. Sensacional, perfeito. Daí a pouco cai os dentes de leite, vem os dentes permanentes. Show de bola. Depois de uma certa idade, nasce o dente, como eu sou das antigas, do juízo ou do siso que eles falam, né? Te pergunto. Aí depois você tem uma certa idade, você tem que arrancar esse dente porque está atrapalhando a dentição da frente. Te pergunto. Assim, esse dente que nasceu bem depois, é o atrasildo, né? Nasceu quando você estava grande já. Ele é a função que ele tem, porque cada um tem um dente da frente de cortar, lateral de mastigar, tal. Mas o dente do fundo, que é o do juízo, que a gente sempre brincava, né? Tá nascendo dente do juízo, tá doendo, tal. A função dele, assim, porque você concorda, depois de certa idade, ele acaba atrapalhando, então você tem que arrancar os 4 de cima e de baixo, né? Então é um negócio meio, assim, meio até engraçado. Não deveria vir, então. Já não veio no começo? Deixa ele quietinho lá. Eu quero saber a função desse dente aí, que é até meio engraçado, tá ligado? Então, vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, eu vou agradecer aqui o doutor, acredito que muitas pessoas devam conhecer, o doutor Rubens Guimarães, que eu também trabalho lá com ele, e tudo que eu sei de cirurgia, tudo que eu sei de siso, eu devo a ele, porque
Eu tive aula com ele na Unital, é um cara sensacional. Então, vai aqui meu agradecimento ao professor Dr. Rubens Guimarães. Vamos lá. O siso é um dente complicado. Para tudo. Para tudo. A função dele, na verdade, não digo atrapalhar, mas complicar a vida do cirurgião dentista. Por quê? Quando a gente faz por volta ali dos 18 anos, que a gente brincava, fez 18 anos, agora vê se cria juízo. Eu, por exemplo, eu fiz a extração de 2, tá? Desse lado aqui, e os outros 2 meus desse lado tá tranquilo. Não deu problema. Qual que é a ocasião que você tem que fazer essa extração? Você começa a perceber que o dente está começando a atrapalhar a sua dentição. Está entortando alguns dentes, está fazendo movimentação óssea, e aí, dor, tá? Dor, muitas vezes dá dor. E aí você vai no seu profissional, ele tira a famosa panorâmica, e ele vê que o siso está literalmente empurrando os outros dentes, porque o siso, ele tem uma força enorme. O siso tem uma força enorme. E como que faz um dente para nascer? Ele empurra, desgasta a osso aqui. E aqui atrás ele forma. Então, é um processo de empurrou, desgastou o osso, formou osso. Empurrou, desgastou o osso, forma osso, até ele nascer. Muitas vezes, o siso não tem essa força para nascer. Então, ele fica empurrando o dente vizinho até desgastar o dente vizinho inteiro. Já teve caso que o paciente perdeu 2, 3 dentes porque não extraiu o siso. Caramba. Então, é por isso que é primordial você visitar, volta lá atrás, visitar o seu dentista com uma certa regularidade e qualquer tipo de anormalidade que você perceber. Nossa, eu acordei, o rosto tá, o que mais acontece, né? O rosto está um pouco inchado, tem íngua, eu estou sentindo uma dor, vai e leva a panorâmica, faz a panorâmica. Porque, na maioria das vezes, é o siso que está tentando nascer. O siso, ele tenta nascer a vida inteira. Até a hora que ele consegue nascer um pouquinho, aí ele para. Mas, normalmente, pessoas que têm dor crônica de siso, é porque o siso não tem força para erupcionar, que seria nascer. Então, ele está ali, na verdade, para tentar nascer, só que não tem espaço. A nossa boca não foi feita para ter tudo isso de dente. Entendeu? Ele tem um espaço, mas é muito reduzido para ele nascer. Tem alguns que conseguem nascer. Tem gente que tem os sisos erupcionados e não teve problema nenhum. Mas grande parte da população tem que fazer extração de siso por causa disso. Porque o siso não nasce. E aí começa a dar uma série de problemas. Quem gosta, aí eu vou puxar um pouco sardinha para o lado dos meus amigos ortodontistas. Quem gosta de extrair siso é ortodontista. Por quê? Faz extração de siso porque antigamente quem era extraído eram os pré-molares. Muita gente hoje, pessoas de mais idade, os ortodontistas na época extraíram os pré-molares para fazer tração e acabou. Hoje não. Entendeu? Hoje, a maioria da população extrai siso para pôr aparelho, e realmente tem que pôr. Tem casos que não tem. Mas, muitas vezes você vai ouvir, nossa, eu tive que extrair o siso porque o meu orto pediu. E realmente, o orto pede porque ele tem baseamento científico para pedir isso. Ele não pediu porque, eu vou pedir porque não gosto do siso, por exemplo. E a extração do siso é uma cirurgia muito complexa. Porque aqui, na lateral do ramo da mandíbula, a gente tem vários nervos passando. A gente tem o nervo mentoniano, tem o nervo facial, tem o nervo lingual. Aqui em cima, nessa parte, a gente tem o nervo que a gente chama nervo trigêmeo, que tem 3 ramificações. Então, assim, às vezes o siso, ele está dentro, vamos pôr assim, dentro ou em contato com o nervo. E você fazer uma extração de qualquer jeito, pode dar a famosa parestesia, você pode ficar com o rosto paralisado, isso acontece. Então, siso, a gente brinca que é o dente do juízo e tudo mais, mas é uma cirurgia muito complexa dependendo do caso.
Então, você tem que procurar, nesse caso, até um bucomaxilo, que são aqueles cirurgiões dentistas que se especializavam em cirurgias mais complexas, reconstrução de maxilimandíbula, reconstrução, tracionamento, e entre outros tipos de cirurgia que mexe com a face. Então, cirurgia de siso é muito complicada devido a isso. E respondendo a sua pergunta, o siso está lá porque a evolução humana fez ele aparecer. Porque o ser humano, no início da formação do homem, os alimentos foi cada vez mais ficando mais moles. Até, por exemplo, inventarem um fogo, comia carne crua. Então, usava o quê? Usava os caninos para rasgar a carne, para amassar o alimento. Com o passar do tempo, os alimentos foram ficando mais moles, teve a invenção do fogo, e aí a carne fica mais mole, então esses dentes perderam a função. Precisou ter outros dentes para outras funções. E aí foi a evolução humana, os prés, os molares, e o siso é resultado da evolução humana. Não se sabe ao certo ainda se daqui a 40 anos vai ter um siso 2, entendeu? Um outro tipo de dente, a gente não sabe. Mas o siso está lá devido à evolução humana. E a maioria não nasce. Os que nascem, muitas vezes não atrapalham, mas, cara, se você me perguntar hoje, Lucas, você se arrepende de ter extraído seu siso? Eu vou falar que não. Eu vou falar que me arrependo um pouco porque eu fiquei com o rosto parecendo o Kiko, né? Mas o lado bom é que a patroa ficou fazendo sorvete para mim aqui e açaí. Então foi o lado bom de ter extraído o siso. Mas, de resto, eu não me arrependo, não. Porque eu tava dando muito problema para mim. Entendeu? Então, assim, cara, siso eu acho que é uma incógnita na nossa vida. Mas quando chega paciente para mim, que eu vejo que o siso não está alterando em nada, eu falo, mano, deixa aí. Agora, se por outros motivos, um outro colega, que seja orto, que seja uma outra área, pediu para extrair, aí a coisa muda de cenário. Mas eu não recomendo extração se o siso não estiver atrapalhando em nada, não. Não, só, a explicação foi sensacional, que realmente é um dente ruim de limpar, ruim de escovar. Cara, você tem que fazer quase um malabarismo pra você ir lá atrás ou mexer com ele, cara. Não, realmente é. Mas antes de continuar, deixa eu agradecer a Paty está participando aqui com a gente. E ela mandou uma pergunta que é para criança, ligado? Para criançada, que eu acredito que você atenda também criançada, Sim. né? Para uma criança, qual frequência para ir no dentista? A criança dela deve ter de 3 anos para 4 anos, mais ou menos. Então, vamos lá. A minha área, é muito difícil atender criança, tá? Porque, igual eu falei, eu sou especialista em canal. Mas vamos lá. O ideal é, começou a nascer os dentinhos, já começar a levar na odontopediatra, tá? E mãe, Paty, né? Paty. Então, uma coisa que é comum, tá? No início do nascimento dos dentinhos, é comum dar febre. Então, é bom ficar atento a alguns sinais, por exemplo, nossa, minha filha ou filho, não sei se a criança é menino ou menina, mas assim, independentemente do sexo, tá? Isso aí não altera em nada. Começou a ter febre, começou a ter um pouquinho de mal-estar, começa a olhar. Vai começar a nascer dentinho. Então, começou a nascer dentinho, já é bom levar no odontopediatra. Na quarta-feira agora, eu também atendo na Odonto Company de Taubaté e de Pinda. Na quarta-feira agora, por motivo de destino, eu vou atender uma criança de 1 ano e meio, eu vou fazer canal de 4 dentes dessa criança. 1 ano e meio. Nossa! Caraca. Então, assim, é tudo dentinho de leite, entendeu? O que aconteceu? No caso dela, ela tá com 2 dentinhos pré-erupcionados, ou seja, parte do dente erupcionou
e 2 dentes está com erupção avançada, já erupcionou mais do que deveria. Então, tem que tratar o canal, porque a criança está com dor, reclama de dor, tudo, mas não é um atendimento que eu faça muito, porque Lucas, prefiro passar esses casos para o odontopediatra, porque ela tem mais conhecimento do que eu, entendeu? É uma área que ela se especializou, e eu acho que a gente não sabe, a gente não é obrigado a saber de tudo. Eu acho que o maior erro do ser humano, e especificamente da minha área, do cirurgião dentista, é querer saber tudo. É não conseguir falar, não sei. Não tem vergonha nenhuma de chegar e falar, mãe, nesse caso eu não sei lidar, porque eu não atendo criança, eu vou encaminhar você para o odontopediatra. Não é vergonhoso isso. Igual no caso da mãe, que é da Paty. Não é comum eu atender criança, mas o pouquinho que eu posso ajudar essa mãe, eu sei que ela tem que ficar atenta ao nascimento dos dentinhos. Se ela quiser já ir escovando o dentinho da criança dela, na farmácia vende aqueles dedalzinhos. É dedal, igual acho que a nossa avó usava dedal para costurar, não lembro. É dedal. E aí ela compra e o esfrega. Ou ela pode fazer o seguinte, se a criança não nasceu dente ainda, ela pode pegar uma gazezinha umedecida e limpar depois de mamar. A criança acabou de mamar. Isso é importante, tá? Um recado para as mamães que estão vendo isso aí. A criança acabou de mamar, terminou de mamar, pega uma gazezinha, enrola no dedo, lava bem a mão, logicamente, né? Numa gazezinha úmida, não precisa encharcar a gaze. Úmidazinha, passa na gengiva da criança para tirar o excesso de leite que ficou. Isso é importante, porque pode acarretar na famosa cárie de mamadeira, futuramente, quando ela sair do peito e for para a mamadeira. E é hábito, porque se a mãe não fizer isso agora, quando for na mamadeira, ela não vai fazer. Então é hábito, desde pequenininho. Saiu do peito, gaze no dedo, limpa a gengivinha. Quando ela for para a mamadeira, já vai ser automático da mãe. Acabou de mamar? Vem cá que eu vou usar o dedal. Então é tudo hábito, Não tem segredo. A odontologia não tem segredo, tá? É igual um exemplo que eu vou dar, é igual a academia. No começo você fala, nossa, mano, eu tô com dor no corpo, não vou. Depois que você pega o ritmo, você não quer mais parar. É hábito. Então, um conselho que eu dou para as mamães, comecem a fazer isso. Terminou do neném mamar, limpa a gengivinha. Vai evitar muito problema lá na frente. Igual essa criança tem canal para fazer, é bem provável que, infelizmente, a mãe não tinha tido essa instrução. E é por isso que eu volto a dizer, que eu falei lá atrás, eu fico triste em morar num país onde a informação não chegue para todos, que devia chegar. Então eu não posso chegar nessa mãe e culpar ela por isso. Nunca. Eu nunca vou culpar a mãe, você não. É hábito. Depois que ela sai do meu consultório, eu sou um cara chato, eu sou um cara sistemático. Então eu vou cobrar essa mãe, tá fazendo? Mãe, olha a gaze. Mãe, olha a mamadeira. Porque depois que a mãe pegar o hábito, eu não preciso mais falar. É igual aquele paciente que teve outra pergunta lá atrás, de qual que é a frequência de visita ao seu dentista? Depois que vira hábito, de 6 meses a 1 ano. Então, tudo é hábito. Então, assim, se essa mãe quiser tirar mais dúvidas e eu não souber responder por não ser da minha área de odontopediatria, mesma coisa, anota a dúvida, manda no meu WhatsApp, no meu Instagram, que eu vou procurar saber e responder assim que eu conseguir. Sensacional, nosso Lucas o papo tá desenrolando e tá gostoso demais, cara. Mas vamos ter que marcar outro dia, chamar o Lucas novamente para fazer outra live com ele, não, porque as perguntas foram chegando, ele foi, a gente falou, um bate-papo bem gostoso mesmo. Quero agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente. O Lucas também. Dá tempo de uma última aí? Uma última pergunta aí? Vamos lá. Tem uma pergunta sim, cara. Dimas novamente. Dimas está participando, está interagindo com a gente aqui. Olha lá, hein? Quais são os cuidados que deve se fazer com paciente de oncologia? Cara, boa pergunta, viu? Eu vou ser muito honesto com você. Paciente oncológico é um caso à parte, tá?
os cuidados são claramente bem redobrados, entendeu? Eu vou pedir para o Dimas, se ele puder depois aguardar, e eu vou procurar saber certinho, porque paciente oncológico já é da área de tratamento de pacientes de casos especiais. É uma outra especialidade da odontologia. Mas o cuidado é dobrado, isso eu tenho certeza, tá? E eu não vou aqui ficar enchendo linguiça só para responder a pergunta do Dimas, depois passar a informação errada para ele, tá? Eu vou procurar tudo certinho, estudar essa parte de paciente oncológico para passar a informação correta para ele, porque eu acho que essa live, acima de tudo, Rodolfo, tá para poder, na medida do nosso possível, passar a informação para as pessoas. E eu acho que passar uma informação sem ter a certeza do que você está passando é tão ruim quanto não passar nada. Então, eu peço para o Dimas, peço desculpas para o Dimas, porque não são pacientes que eu estou acostumado a lidar, tá? Porque, como eu falei, eu trato o canal, então, assim, se você quiser me perguntar de abscesso, quiser me perguntar de parte de antibiótico, anti-inflamatório, cara, isso eu sei, posso te dar uma aula aqui agora. Mas paciente oncológico, eu vou ficar devendo para o Dimas, mas pede para ele anotar certinho a dúvida dele, que com certeza na próxima live eu prometo, tá, Dimas? Eu prometo que eu tiro essa dúvida sua. Cara, eu vou falar para você, se todo profissional, Lucas, vou falar para você, parabéns, quero agradecer por estar participando aqui, ter dado um tempo do seu de correria, sua participar. Se todo profissional tivesse esse pensamento que você acabou de falar agora, cara, ó, vou falar para você, muitas áreas iam ser muito melhor, porque o que você falou, não adianta você vir falar qualquer coisa aqui e sem ter certeza, falar, se todo mundo trabalhasse desse jeito, cara, nossa, Brasil ia ser sensacional mesmo, cara. Quero dar os parabéns para você, porque é difícil uma pessoa agir desse jeito. Geralmente o cara vai falando qualquer besteira, depois os caras correm atrás e vê se é verdade ou se é mentira. Não, cara, parabéns Exatamente. mesmo. Por isso que a gente tá fazendo live sempre com produtor. Já trouxe contador, você dentista, já trouxe vários profissionais, exatamente isso. Não adianta eu também fazer uma live com qualquer pessoa que não adianta. Eu acho que tem que trazer profissional de várias áreas, porque exatamente o que você falou. Esse que você falou, minha filha tem 10 anos, você conhece ela. Esse negócio de passar gases, cara, o pediatra nunca falou pra gente, cara. Mesmo porque, lógico, são áreas diferentes. Não tô misturando o assunto, mas nunca chegou pra gente, ó, dá uma limpadinha, joga uma água na boquinha dela depois que ela toma leite para tirar, nunca isso. E é uma coisa que você falou que, cara, sensacional. Então, quero parabenizar você mesmo, sensacional. Vamos marcar outras, porque, cara, tem claro. da área de odonto é enorme, eu sei que é enorme você, aí você vai falar melhor que eu. E eu agora vou falar para você falar mandar um abraço para todo mundo e falar o que você quer falar agora, que eu tô vendo que você quer falar. Não, eu só quero aproveitar a oportunidade, primeiramente, para agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz em poder participar com você dessa live, da quarentena social, como você citou no início da nossa conversa. Dizer para o pessoal, inicialmente também, desculpa se eu deixei de tirar alguma dúvida. Pode ter certeza que na próxima live, as dúvidas que vocês forem tendo e eu conseguir responder dentro das minhas áreas, da minha limitação, eu vou responder, tá? Igual o Dimas falou, mais uma vez peço desculpa, eu vou procurar saber de paciente oncológico. O que eu posso adiantar para ele, que é assim, o basicão, o paciente oncológico tem que tomar muito cuidado com a medicação que você passa, com a medicação que ele está tomando, associado com anestésico, tá? Às vezes o paciente oncológico está com algum tipo de... que você não possa usar um tipo específico de anestésico nele, porque, um exemplo, a gente tem um anestésico exclusivo para grávida, que é o mais fraquinho, que é a lidocaína. Eu não posso usar um anestésico com uma alta concentração tóxica em uma mulher que está amamentando. Então, assim, o paciente oncológico é a mesma coisa. Eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de anestésico que eu estou usando, o tipo de procedimento que eu vou fazer, tá? E isso serve para todos os pacientes que têm algum tipo de comorbidade, tá? Não só oncológico. Uma outra dica, se a Paty estiver vendo ainda a nossa live, uma dica, não sei se ela tem criança que chupa chupeta.
Isso é uma dica que eu vou dar, que eu acho que é importante nesse momento. A criança, ela tem hábito de sucção quando ela está mamando. A chupeta, a mãe acaba dando, porque a criança chora, faz manha, a mãe dá porque aí faz o hábito de sucção na cabeça da criança, ela está sugando, beleza. E para tirar da chupeta? É uma luta. Uma dica que eu dou, sem a criança perceber logicamente, faz um pequeno furo na ponta da chupeta. Porque daí não vai ter o ar dentro para ela fazer o movimento de sucção. Ela vai perder o interesse na chupeta. Então, tirar a chupeta da criança não precisa ser traumático. É só você pegar a chupeta que ela mais gosta, observa qual ela mais gosta. Pega, faz um furinho na ponta e devolve lá. Você vai ver que com o passar do tempo ela vai perder, porque a criança chupa a chupeta pelo ato de sucção. É prazeroso para a criança sugar. Ela vai perder o interesse. Ela vai falar assim, nossa, negócio chato. Eu não quero mais. E aí a mãe não vai precisar se matar ai, minha filha não larga a chupeta. Ah, eu já comprei chupeta anatômica. Eu já comprei chupeta, ok? Não adianta. É só fazer um furo na ponta da chupeta. Segredinho aí do Dr. Lucas para fechar a live. Furinho na ponta da chupeta. Pronto. Só isso. Caramba, o Lucas foi sensacional, Lucas. Vou falar pra você, cara. Como eu sou das antigas, sou 47 anos. A minha filha, ela mamava, estava mamando até os 3 anos. Pra mim, isso é coisa de mais antigo que eu ainda. Minha mãe, para conseguir tirar, no caso da mãe dela, falar para a mãe dela o que tinha que fazer, dizem que antigamente se fazia o seguinte, pegava o batom, isso também é coisa antiga, isso é para continuar, não é para terminar, sabe? Porque a sua dica da chupeta furar foi sensacional. E esse que eu vou falar para você é coisa dos antigos mesmo. Que minha mãe deu a dica para a mãe da minha filha é o seguinte: pega batom vermelho, passa em volta dos seios. Quando a criança vê, não foi traumatizante, hein? Isso é uma coisa muito interessante, a psicologia da pessoa. Quando a criança vê a mamar, ela vai ver aquela rodela vermelha, né? Ela fala, nossa, aí você fala pra criança, não, é que tá machucado e tal. A minha filha parou de mamar por causa disso, cara, porque ela viu aquele batom vermelho, achou que tava machucado e parou de mamar, cara. Ó, foi assim, foi radical. Foi ser... Mas, Lucas, eu quero agradecer novamente. Sempre que eu posso estar participando com a gente da Quarentena Solidária, agora na nossa live. Peço para você, para a gente agendar, ver com você a agenda com você, ver um dia que você está disponível para a gente fazer mais para frente outra live. Porque, pô, as perguntas foram sensacionais, foi desenrolando muito bom, foi muito bom conversar com você. E dar o parabéns mesmo, porque é um baita profissional. Porque o que você falou foi muito legal mesmo. Ser honesto com o pessoal que está assistindo a live. Eu falo, se não é minha área, eu vou atrás até para saber, mas não é minha área. Sensacional mesmo. Quero agradecer mesmo por estar participando com a gente. E agora tem a última aqui, que é a Priscila Santos. Ela quer tá mandando parabéns, doutor Lucas, excelente profissional. Ela é suspeita a falar porque é sua esposa, né, cara? Para quem não sabe, a Priscila é minha esposa. E aí a opinião dela é igual falar de Pelé no futebol, é o concurso, não vale. Então, pessoal, quero agradecer mesmo o pessoal que está participando, todo mundo que participou com a gente aqui. Agradecer o Lucas, que matou muita dúvida, falou coisas que, nossa, a gente não sabia mesmo, ficamos sabendo hoje. E brigadão mesmo, fica com Deus. Quero agradecer a todo mundo e agradecer o Lucas por participar também com a gente. Beleza, Rodolfo, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez agradecer a você. Eu só queria mandar um abração aí pro pessoal onde eu faço o serviço odontológico, que é o Dr. Rubens, que é a doutora Carolina da Odonto Company de Taubaté e o Dr. Bruno da Odonto Company de Pinda. Tá? Se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, o meu Instagram é aberto, é só chegar e adicionar, só fala, eu vi a sua live, fiquei interessada. Quem quiser, gente, tá aberto, tá? Quem quiser ir lá,
para dar uma ideia, pode ir lá no meu Instagram. Quem quiser criticar, sempre é bom ouvir crítica, porque crítica é construtivo. Quem não concordar com alguma coisa que eu falei, vamos debater, vamos conversar, que eu acho que é assim que a gente vai para frente. Não, eu não estou aqui falando, eu também não sou o senhor da verdade. Então, quem quiser tirar dúvida, me conhecer melhor, conhecer um pouco mais do meu trabalho, me adicione lá no Instagram, tá? Como o Dr. Lucas Sampaio Rodrigues, tudo junto. E só adicionar, tá aberto. E eu tô, assim como o meu Instagram, eu tô aberto para as dúvidas e para sugestões, críticas, para tudo. Gente, sintam-se à vontade. Antes de terminar, teve mais gente que entrou, deixa eu só para não deixar o pessoal sem falar nada, né? Teve a Pri, sua esposa, né? Mandando um abração para você, falando que é excelente profissional, né? Entrou o Tominho Júnior, falou para marcar um jogo, deve ser camarada seu. E entrou também a Ivete Santos, dando parabéns pro Lucas também, que é um baita profissional também, que está que dentista aí. E então, quero mandar um parabéns para todo mundo que está participando com a gente, agradecer novamente. E se qualquer coisa, se precisar também, minha página está aí, meu WhatsApp também está para você. Ah, Rodolfo, tem uma pergunta para o Lucas, pode mandar para mim, que eu direciono para o Lucas e o Lucas responde para vocês. Hein? Gente, brigadão, Tominho, valeu, Tominho, de onde você estiver, valeu. Dona Ivete, gente, Dona Ivete é minha sogra, é a melhor sogra do mundo. Eu tô um pouco, ó, já que ela tá aqui, eu tô um pouco bravo com ela, que ela foi no pesqueiro hoje e não me levou, mas sábado eu vou lá, ou domingo eu vou ainda pescar lá. Foi lá e não me levou, eu fiquei trabalhando hoje, fui pra Pinda, e aí eu não tive como ir. Mas, Dona Ivete, você tá vendo? Vou cobrar a senhora, hein? Mas no mínimo deve ter pescado um peixe, vai fazer assar e vai chamar você para comer o peixe, né, cara? Beleza, Bilhão? Valeu, fica com Deus todo mundo. Até obrigado, mais. Pessoal aí. Rodolfo, boa noite, fique com Deus e parabéns pelo seu trabalho aí. Valeu, Filhão. Obrigadão. Fica com Deus vocês também. Valeu. Fica com Deus.